Oi, eu sou o Dr. Balbino Mendonça Filho, trabalho no Checkup há aproximadamente 25 anos e, assim, vamos falar agora de um caso que chamou muita atenção. O caso de uma paciente jovem, né, na época uma criança, chamada Jossandra. Bom, meu nome é Jossandra, eu tenho 35 anos e eu fui paciente no check-up por conta de um afogamento que eu tive quando eu tinha 12 anos de idade. Basicamente, tudo que eu sei do meu afogamento, do dia do acidente, é o que me contam. Eu não lembro de nada. É uma paciente que ela tinha um problema que não era conhecido pela família e ela apresentava crise convulsiva. E essa criança apresentou uma crise convulsiva dentro da piscina, onde ela encontrava sozinha. Bem, o grande lance desse atendimento é que essa paciente ficou em torno de 20 minutos embaixo d'água, submersa. Eu cheguei a atendê-la já em outro hospital, onde que já estava assim, um quadro já deplorado, um quadro clínico assim, sem chance de reanimação, e a gente conseguiu. Aí me levaram para o pronto-socorro mais próximo e nisso o Dr. Mendonça já era um médico recente do meu avô, então ele foi contactado, ele me levou pro check-up para poder fazer os procedimentos, porque no outro pronto-socorro já tinha sido desenganado. Falaram que eu estava morta já. O que aconteceu? Essa doente, ela foi achada pela mãe, caída na piscina, tiraram ela da piscina e levaram para um ponto-socorro da cidade. Nessa época, Manaus, em torno dos horários de pico de trânsito, era o caos. Para mim me deslocar da clínica até o pronto-socorro, assim, parecia que fosse uma eternidade. Não chegava e as pessoas me ligando. Chegando no pronto-socorro, eu me deparo com uma criança, uma maca, um monte de gente em volta, com os parâmetros hemodinâmicos tudo deploráveis, e lá vai eu para tentar uma intubação orotraqueal nessa criança. Graças ao bom Deus, né, e os anjinhos, eu consegui intubar a criança de primeira mão, estabilizei, dei uma estabilizada nela, tal, e consegui deixar ela a ponto de trazê-la para o hospital. Eu não lembro do dia do acidente pelo fato do acidente ter meio que apagado minha lembrança, né? E a partir daí descobri que eu tinha um tumor na cabeça e foi toda uma outra pesquisa de saúde. Mas o sentimento que se tem pelo ato é de gratidão, porque até o momento eu tinha sido desenganada, tinha tido como eu estava morta e depois ela não morreu. Ela voltou. Tinha os riscos de ficar vegetando, de ter alguma sequela, e voltei como se nada tivesse acontecido. Então é uma eterna gratidão por tudo que aconteceu, né? E foi feito. E talvez se não fosse no check-up, talvez eu nem estaria aqui contando essa história. Essa criança, ela apresentava uma congestão pulmonar bilateral maciça. E assim, é uma criança que ficou parada por algum tempo e a gente não sabia ainda a viabilidade cerebral dessa criança. Só que uma coisa que sempre me chamou a atenção foi a seguinte coisa: ela não tinha midríase, não abriu pupila. Então, eu joguei todas as minhas cartas em cima dessa informação. Se não abriu pupila, ainda há chance de reversão do quadro. O tempo que eu cheguei lá foi o tempo que conseguiram falar com o Dr. Mendonça. E ele tentou me tirar lá até assim que ele conseguiu. Aí foi feito todo esse procedimento. A minha mãe era muito nova. Eu tenho 35, minha mãe fez 52, 53. Então, na época, ela tinha 30 e poucos anos, menos de 30, eu acho que 30, 33 no máximo. Né? Aí viraram, olha, como que eu vou falar para a mãe daquela moça que ela acabou de falecer? Aí a mãe daquela moça sou eu. Aí ficou assim, ficou uma situação, mas depois deu tudo certo. Bom, nessa época, eu tinha acabado de chegar de um congresso e o hospital tinha acabado de adquirir alguns ventiladores que dava para a gente fazer algumas manobras de recrutamento e recuperação desse pulmão.
E foi o que aconteceu. Eu apliquei aquilo, foram 3 dias dentro da UTI, a paciente, a criança, sobre forte sedação e coralização, e a gente conseguiu recuperar a parte pulmonar dessa criança. Só que ainda uma incógnita que pairava pelo ar era sobre a viabilidade cerebral. Olha só, você tem uma criança afogada, que parou e ficou debaixo de água em torno de 18 a 20 minutos, mais o tempo no pronto-socorro sem eu chegar para poder atendê-la adequadamente. Então, assim, a medicina, ela fala que a parte cerebral, até 6 a 10 minutos sem oxigenação, esse cérebro foi embora. Esse caso me chamou muita atenção. Por quê? Porque ela quebrou todos os protocolos da medicina, inclusive, assim, era uma ansiedade muito grande pela minha parte. Porque, e aí, eu salvei o coração, eu salvei o pulmão, consegui reverter todo aquele quadro do pulmão, e eu ia nadar e morrer na praia porque eu tinha um cérebro tostado aí por hipóxia cerebral. Tem um fato, assim, que aconteceu, o meu avô, ele tinha ficado no mês de dezembro no check-up, né? Mas por conta das complicações, ele chegou a falecer, tinha uma determinada idade. E quando eu fiquei em coma, uma das primeiras coisas que eu falei quando eu acordei, eu tava com meu avô. Eu tava no campo, tinha muita luz, eu tava de branco. Só que ele falou que era pra eu voltar. Só que assim, eu acordei como se eu não tivesse passado por um acidente, entendeu? E eu tinha passado por um acidente. E tinha passado por tudo isso de ter sido considerada morta, né, por um determinado tempo. Aí ela faleceu depois de ter voltado. E paralelo a isso, tava acontecendo isso na minha cabeça, só que eu não sei, né? Eu voltei, aí depois eu parei, eu tava sonhando. Pra mim foi um sonho, mas depois que eu entendi toda a história, eu falei, tá bom. Fez sentido. No terceiro dia que ela tinha condições de desligar a sedação, que o pulmão já estava respondendo, que os parâmetros ventilatórios já tinham abaixado, né? O oxigênio injetado já tinha abaixado. O que aconteceu? Eu desliguei a sedação. E no quarto dia, essa paciente acordou. E assim, e agora? Como é que vai ser? Então ela acordou e perguntou aonde que ela estava. Aí fizeram todos os procedimentos para eu voltar. Eu voltei e fiquei 4 dias em coma. Aí eu acordei do coma como se nada tivesse acontecido, querendo ir para um show na época que ia ter. Essa parte eu lembro. Se você for ver, você pegar todos os dados clínicos dessa criança, né, dessa paciente, pela medicina, pela ciência, não tinha que se investir. Mas, eu volto a dizer, era um caso que eu tinha esse dado, que eu não tinha pupila aberta, então eu investi todas as cartas que eu podia investir, eu investi e joguei. Joguei e ganhei esse jogo. Eu nem tive tempo de pensar que isso poderia acontecer com a gente, comigo no caso, porque eu era muito nova, né? A minha mãe se questionou. Ela se questionava por que acontecia com ela, entendeu? Só que acabava que eu era toda do contra, então tudo que os médicos, olha, pode acontecer isso, graças a Deus comigo não acontecia. E não aconteceu. Isso foi motivado também por conta de um tumor. O tumor provocava crise convulsiva. O fato de eu ser uma criança que não era tão quieta contribuiu para o afogamento, a ação da piscina. Mas depois, assim, eu tive um tumor, identificaram um tumor. Era para eu ter problema na memória, era para eu ter problema na parte de exatas, era para eu ter problema na parte de fala. E hoje eu sou engenheira civil, professora universitária. Então acaba que, né, eu falo e uso a parte de cálculo. Então não tem muita... Assim, foi uma coisa muito especial voltar. Aí eu fiz a cirurgia e eu fiquei mais 10 anos sendo acompanhada. A última ressonância que eu fiz foi ano passado. Que acaba que assim, foram 10 anos indo e vindo e eu recebi alta. E o que surpreendia todo mundo era o fato do, por exemplo, meu tumor era no lobo temporal direito e os médicos falavam, responsável pela memória, responsável pela parte de exatas, talvez você possa ter alguma dificuldade nessa área.
Aí quando eu falava, não, mas eu quero fazer engenharia, isso na época, né? Eles ficavam assim. Aí quando eu recebi alta, foi quando eu passei no vestibular. Aí quando foi ano passado, eu fiz os exames de novo, porque eu já estava quase 10 anos, 15 anos sem fazer. Aí estava tudo ok também, graças a Deus. Agora estou aqui no Rio de Janeiro fazendo doutorado em engenharia civil. No meu ponto de vista, eu acho que aqui a gente, passar do tempo, né, com os anos de medicina, você começa a aprender as coisas, né? Como é, como é que não é. E eu acho que a gente não age porque a gente quer, não. Eu acho que tem alguma coisa acima da gente que rege tudo isso aqui, que é um regente de tudo isso aqui, né? Não é uma coisa simples que você chegou ali para atender, não. Para você chegar ali para atender, tem alguma coisa que te direcionou para ir atender, né? Então, assim, medicina é muito fácil você fazer quando você coloca todos os conceitos literários da medicina, né? Só que você começa a ver que medicina não é uma ciência exata, né? Medicina, 2 mais 2 não é igual a 4. E isso aí serve para paciente, de paciente para paciente. Cada paciente às vezes foge do seu controle. Tem alguma coisa acima da gente que rege tudo isso aqui, para que isso funcione de forma correta. Eu tinha o quê? 12 para 13 anos. Então, eu não tinha maturidade para entender o que estava acontecendo comigo, né? Eu sei do que aconteceu, depois eu tive que ir para fora, fiz cirurgia neurológica, retirei o tumor. Então, eu passei por entre 3, 4 anos, eu passei por várias questões médicas, né? E eu não tinha consciência do que estava acontecendo. Eu entendi, com o passar do tempo, eu entendi o que aconteceu, mas sabe quando eu vim ter consciência mesmo? Na pandemia. Porque parte dos procedimentos que estavam sendo feitos na pandemia fizeram comigo por conta do pulmão. Eu entendi, de fato, ali no auge, mais dos meus 30 anos, eu falei, caramba, era uma complexidade muito maior do que eu imaginava naquela época. Então a gente agradece, é aquela coisa, eu poderia estar em outra situação. Até porque do meu problema, tudo que era para eu ter, eu não tive. Então, a gente tem essa gratidão eterna, né? E assim, o desfecho de todos os casos também depende desse regente, não depende só da gente, porque você às vezes você aplica todos os como manda o figurino, como manda os compêndios e o resultado não é como o compêndio diz que vai funcionar. Então assim, cada caso é um caso, cada paciente é um paciente e assim, às vezes você está nesses lugares, né, de plantão, numa UTI, onde tem vários enfermos, enfermos graves, que você acha que não vai sair, e do nada o doente acorda, muito bem obrigado, e sai do ventilador, e acorda, e está tudo bem, e pronto para a vida de novo. E aí, onde é que está tudo isso? Será que foi só um compêndio? Né? Será que a gente aplicou só o que a gente aprendeu na medicina, né? Eu fui muito sortuda nesse quesito. Eu tive apoio da família, de amigos de amigos, de conhecidos. Então, contribuí bastante para dar tudo certo. Não, eu acho que a mensagem que eu posso deixar é que, assim, a gente, em questão de vida, que a gente viva cada momento, né? Sabendo que aquele momento pode ser único, às vezes pode ser o último, né? E que diante da dificuldade que a gente tenha fé. E acredite que sim, vão aparecer anjos que vão estar contribuindo ali para todo o nosso segmento, todo o nosso propósito de fé alinhado com as nossas ações, elas se concluam e dê segmento, sabe? A gente não faz nada sozinho. Só que a nossa força, ela tem que ser grande ou forte o suficiente para saber que você não vai estar sozinho, que a vida vai te proporcionar anjos,
né? Que vão te ajudar. Muitas vezes como aquele acalento familiar, aquela energia de amigos ou a mão de médicos que podem mudar a tua vida.